Pai do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui, para estar ministrando a palavra do Senhor em referência ao culto de domingo à noite. Acabamos de vir da Igreja Metodista, onde fizemos a live, ministramos a ceia. Tenho certeza que você foi abençoado poderosamente por esse momento de renovação de aliança. E agora nós queremos dedicar, esse período para estar abençoando a tua vida através da palavra do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 16 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Aí você dá uma pausada no vídeo, vai até a sua Bíblia, procura o texto, depois bota o vídeo para correr novamente. Está escrito assim na palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, esse texto é um texto que normalmente eu cito para poder relacionar sobre a temporariedade das coisas que acontecem no nosso mundo. E a gente observa que Paulo ele trabalha de uma forma bem dicotômica. O que seria dicotômico? Dicotômico é quando Paulo ele estabelece dois pontos distintos, Dois pontos onde ele coloca em comparação um com o outro. O primeiro ponto de dicotomia, de comparação entre dois pontos, é o ponto do homem exterior e o homem interior. A gente observa aqui, pelo que Paulo fala, que esse homem exterior está muito mais relacionado com aquilo que se pode notar, com aquilo que se pode perceber, a mais relacionado com o campo daquilo que é sensível, do que aquilo que a gente pode perceber no outro, Ou seja, a nossa condição física, talvez até mesmo a nossa condição fisiológica, ou seja, o bom funcionamento do nosso organismo. As pessoas, elas conseguem notar isso em nós quando não estamos muito bem de saúde, não é verdade? E do outro lado a gente tem o homem interior. O homem interior ele está muito mais relacionado com esse campo da espiritualidade, com o campo dos nossos sentimentos, com o campo da nossa ligação com Deus. Existem esses dois pontos diferentes. E a gente nota uma coisa bem interessante, E quando Paulo fala sobre essa questão do homem exterior, daquilo que se pode ver, aquilo que está no campo do sensível, ele fala que essas questões elas podem se corromper. Ele fala, ainda que se corrompa. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, somos passíveis de passar por um monte de situações difíceis, diversas adversidades. Eu me lembro com muita saudade quando eu era jovem, tinha o meu cabelo preto, tinha muito mais vigor, vitalidade, conseguia fazer muito mais coisas. Agora, chegando aos 50 anos, já não estou da mesma forma. Ou seja, ao longo do tempo, o meu corpo foi se corrompendo. Se corrompendo não no sentido de coisa pecaminosa, não, se corrompendo no sentido de que ele vai se deteriorando, A ciência já explica que as nossas células elas morrem diariamente. Existem algumas que se regeneram, outras não, mas a realidade é que elas morrem numa proporção muito mais rápida do que a regeneração na maioria das vezes. Ou seja, há uma corrupção daquilo que é exterior nesse sentido, de decadência, de situações que muitas das vezes caminham para o caos, a gente poderia falar dessa forma. E ele fala que essas coisas, elas podem sim se corromper. Em tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de doença, de enfermidade, a gente nota isso de uma forma até muito alarmante, porque a gente vê, às vezes, as pessoas estão muito bem em um determinado dia, na outra semana elas caem doentes com Covid e vão para o hospital, algumas delas são entubadas e outras nem retornam. Houve uma corrupção na vida dessa pessoa, corrupção no sentido de que houve uma deteriorização daquela vida. Mas, por outro lado, ele fala que o homem interior, que está muito relacionado a essa questão da espiritualidade, da nossa ligação com Deus, ele fala que esse não se corrompe.
Eu gostaria de deixar claro aqui para você, meu amado e minha amada, que por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que você tenha passado por situações muito terríveis, ainda assim você não pode permitir que essa tua relação com Deus ela possa ser de alguma forma atacada, possa ser de alguma forma afetada. Ou seja, independente das circunstâncias que possam acontecer, né, ao redor da nossa vida, a nossa fé em Deus ela tem que permanecer sempre firme. Nós devemos estar sempre ali, crendo em Deus, nos relacionando com Deus, colocando a nossa vida diante da presença de Deus, porque todas essas coisas um dia elas vão passar. Mais adiante ele fala de uma outra situação de dicotomia, como eu havia falado, dois pontos distintos se colocando em comparação. Ele fala de bênçãos materiais e de bênçãos espirituais, muito na linha do que eu falei sobre o homem exterior e o homem interior. Ele fala que as bênçãos materiais elas são passageiras, mas as bênçãos espirituais elas são eternas. O que Paulo está querendo dizer para nós nesse momento, meu amado e minha amada? Simples. Ele fala que por mais que nós vivamos situações até muito abençoadas no nosso dia a dia, um dia isso vai acabar. Não é fatalismo, não é dizer que a nossa vida está fadada ao fracasso, não. Mas são circunstâncias. A minha juventude, como eu havia falado anteriormente, ela passou. Agora eu estou numa outra fase da minha vida. E essa outra fase da minha vida, que é uma fase da maturidade, ela vai passar. Porque eu pretendo, pelo menos, chegar na fase da terceira idade. São fases que têm período específico para que se terminem. Eu poderia colocar uma outra situação muito mais fácil de nós compreendermos, por exemplo, e isso eu já usei como exemplo algumas vezes, na verdade, eu lembro de um carro que eu adquiri, um Fiat Uno no ano 2000. Era um carro perfeito quando eu adquiri. Quando eu adquiri esse carro, ele tinha apenas 5 anos de uso. Era um carro maravilhoso, me levava para todos os lugares, não me dava dor de cabeça, muito econômico, maravilhoso. Uma bênção material maravilhosa. Mas os anos foram passando, aquele carro foi se deteriorando, as questões de mecânica foram começando a aparecer, e aquilo que um dia era uma bênção acabou se tornando um transtorno para a minha vida. Ou seja, aquilo que era bênção material, ela se tornou passageira. O passar dos anos, o passar dos dias, o passar dos meses vai fazendo com que as coisas elas acabem perdendo, né, a sua funcionalidade, a sua utilidade, a sua perfeição, a sua excelência. Quando se diz sobre bênçãos materiais, nesse sentido, a gente pode pensar dessa forma. Mas existem bênçãos espirituais que elas são inegociáveis nas nossas vidas, que elas nunca podem passar, elas nunca passarão. E a bênção espiritual que Deus tem para as nossas vidas e que essa não vai passar é a promessa de eternidade. É a promessa de vivermos com Ele num estado de alegria, num estado sem sofrimento, sem angústia, que é incomparável a tudo aquilo que nós vivemos agora, nesse estado em que nós estamos inseridos, né? Imersos em toda essa materialidade. Amados, por mais que as situações elas possam ser difíceis, por mais que você esteja vivendo lutas, por mais que você esteja passando por sofrimentos, entenda que Deus ele tem algo reservado para você, onde nenhuma dessas limitações, onde nenhum desses sofrimentos fará parte da sua vida. Mas para que isso aconteça é necessário que você permaneça firme na presença do Senhor. É necessário que você não possa negociar a sua fé. É necessário que mesmo diante de circunstâncias difíceis, terríveis e até mesmo extremamente dolorosas, nós possamos estar convictos de que Deus caminha conosco e Ele está guardando o nosso bom depósito. Assim como Paulo falou para os filipenses, né? E eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o bom depósito, né, até o dia de Cristo Jesus. Assim também nós devemos crer. E por mais que as circunstâncias sejam difíceis, sejam terríveis, ainda assim Cristo tem preparado algo extraordinário para cada um de nós. E Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar te guardando, possa fortalecer poderosamente a tua vida, e você possa se sentir abençoado por Deus nesse dia. Entenda que as coisas materiais elas passam, mas as bênçãos eternas elas ficam. Vamos estar orando ao Senhor? Gostaria de estar orando pela sua vida, pela vida de todas as pessoas que estão na linha de frente, para que nós possamos estar mantendo a nossa vida um mínimo de dignidade,
orando também, né, contra esse fenômeno terrível chamado racismo, que tem atingido a tantas pessoas. Vamos estar colocando essas questões nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tome em tuas mãos, meu Senhor da glória, a nossa vida, a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo, estão sendo alcançados por essa mensagem. Só possa derramar a tua glória sobre eles, que essa palavra de alguma forma traga fruto às suas vidas. Também pedimos pelas pessoas que estão na linha de frente, pessoas da área de segurança pública, da área da saúde, da limpeza, dos supermercados. Tantas pessoas têm colocado até mesmo a sua vida em risco para que nós possamos continuar a nossa vida. Peço, Pai, para que o Senhor possa estar tocando no coração da humanidade, para que o racismo, toda forma de violência, Senhor Deus, ela possa deixar de existir. Para que, Senhor, agora nós possamos viver num mundo melhor, num mundo onde as pessoas possam olhar umas para as outras sem preconceito, sem, Senhor Deus, essas limitações, essas barreiras que são criadas pelo homem. Que haja transformação, meu Senhor. Assim eu oro, grato por tudo em Cristo Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, meu amado. Até terça-feira, em que nós estaremos gravando um outro vídeo para colocarmos no ar. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, você possa concordar dizendo amém. Até terça-feira, meu querido, minha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus.